Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós começamos aí mostrando algumas imagens de texto de reportagens, com algumas imagens, com textos marcados representando o gênero textual reportagem. Para a gente começar, a gente vai fazer uma retomada do que vocês aprenderam em outras aulas. Tá aí o texto, né? Nas aulas anteriores, vocês aprenderam sobre as especificidades do gênero textual reportagem, como é a estrutura, as características, como se articula, a utilização de gráficos e tabelas, como ele se diferencia da notícia. Além de mencionar um fato, apresenta uma investigação aprofundada a respeito dele, podendo mostrar gráficos, imagens, entrevistas, né, tudo a fim de fornecer informações que ajudem o leitor a entender melhor o que acontece. Vocês viram também sobre as 4 partes que compõem a reportagem, que são título ou manchete, a linha fina, o lead e o corpo. Tá? Toda reportagem tem esses passos. Nessa aula, iremos trabalhar com a parte de produção de uma reportagem. Vai ser hora de você treinar a produção de uma reportagem. Você vai ter aí, né, uma pessoa pronta para escrever, pronta para produzir. E você pode se imaginar trabalhando num jornal, na redação de um jornal. O que você precisa saber sobre isso? No que devo pensar antes de começar a escrever um texto. Tá aí a pessoa pensando, você está pronto para produzir e ele está pensando. O que vou escrever? Para quem vou escrever? Para que vou escrever? Onde esse texto vai circular? Aí nós temos as condições de produção dessa reportagem, os passos que a gente precisa ter. Escolher o tema, os recursos que a gente vai utilizar, como entrevista, imagens, opiniões de especialistas e dentre outros. O público que você vai atender, quem vai ser esse público, o local que circula, vai ser aqui na cidade, vai ser no município, que local? O título, com o lead, a progressão textual e assim por diante. E a gente já começa com exercitando, para você já praticar. Vamos observar o trecho da reportagem abaixo para perceber os itens que tratamos acima. Então, nós já temos aí uma pequena reportagem. Redes sociais têm efeito mínimo no bem-estar de adolescentes, diz pesquisa de Oxford com 12 mil jovens. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Oxford, família, amigos, vida escolar tem impacto maior na satisfação desses jovens com a vida. E aí nós temos, nesse texto que a gente leu, a pergunta: qual o assunto da reportagem? Está falando de que esse texto? Resposta: o impacto do uso das redes sociais na satisfação de adolescentes. Aí outra pergunta na letra B: a quem se destina a reportagem? A reportagem pode interessar tanto a pais quanto aos próprios adolescentes. Letra C: qual o objetivo da reportagem? O que vocês acham? Qual seria o objetivo dessa reportagem? Resposta: mostrar que é muito mais satisfatório para adolescentes estar entre família e amigos do que nas redes sociais. E D: que fato originou a reportagem? Resposta: o fato de adolescentes e jovens gastarem muito tempo utilizando as redes sociais. 2. Observe a imagem utilizada na reportagem. Como ela se relaciona com o título? Porque você sabe que se você for fazer um texto e usar imagens, tem que ter essa relação entre o que você está falando. Resposta: a imagem ilustra práticas que os adolescentes gostam, estar em grupos e postar selfies. Isso evidencia o que estudamos hoje, que a imagem precisa se relacionar com o assunto que será tratado na reportagem. 3. Agora, leia um trecho do texto da reportagem acima, a fim de observar mais um dos itens que foram sugeridos como importantes em uma reportagem. Aí está aí o texto. Os efeitos de uso das redes sociais na satisfação de adolescentes com a vida são limitados e provavelmente ínfimos, segundo um estudo com 12 mil adolescentes realizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os pesquisadores identificaram que família, amigos e vida escolar têm impacto maior no bem-estar deles. As conclusões foram publicadas na revista PNAS. Note que o trecho indica que a reportagem contém resultados de uma pesquisa realizada por uma renomada universidade em relação ao efeito e uso das redes sociais em adolescentes. O estudo ajuda a dar credibilidade ao que está sendo dito.
Aí nós temos as considerações finais do assunto para todo texto que vai se produzir, seja na escola, seja em casa. É importante pensar em condições de produção do mesmo. Qual a função social daquele texto, onde ele vai ser divulgado, qual o objetivo escrevê-lo. Isso ajudará a planejar melhor a escrita e ela se tornará de fato significativa. Outra etapa de extrema importância é a da reescrita. Nenhum texto nasce pronto e acabado. Ao terminar, é preciso rever, reler, verificar os sentidos, se cumpre de fato com os objetivos pensados, se é necessário fazer ajustes e assim por diante. Agora é sua vez. Mão na massa, hein? Seguindo as orientações, você vai planejar e produzir uma reportagem. Então, aí nós, utilizando os conhecimentos já sistematizados até aqui, você deverá planejar e produzir uma reportagem, conforme os passos especificados abaixo. Como fazer? O que escrever? O tema a ser abordado em sua reportagem deverá tratar sobre a utilização das redes sociais, né? Afeta positivamente ou negativamente a vida das pessoas. Tente ampliar seus horizontes de reflexão, pensando e pesquisando sobre como as pessoas fazem uso das redes, o que postam, se isso gera conflitos, se ajuda ou atrapalha, entre outras questões. Para quem vou escrever? Então você deve definir o público-alvo da sua reportagem. Se vai ser jovens, se vai ser adultos, crianças. Você tem que saber para quem você vai se dirigir. Para que escrever? Geralmente o objetivo das reportagens é informar, visto que se trata de um gênero de esfera jornalística. Mas também pode oferecer informações complementares, como dicas, guias e outros auxílios que estejam relacionados com o tema abordado. Como enriquecer, então, minha reportagem? Para tornar seu texto mais rico, você pode elaborar um guia sobre como fazer bom uso das redes sociais. Pense e pesquise sobre o que as pessoas podem fazer para não terem problemas na utilização dessas redes sociais. Você também pode realizar uma entrevista com familiares e amigos com as seguintes perguntas. 1. Você utiliza alguma rede social? 2. Quais as redes sociais que você utiliza? 3. Quanto tempo você acha que gasta verificando as redes sociais? 4. Você já se envolveu em polêmicas, em comentários e postagem? 5. Qual a principal sensação que você tem ao utilizar as redes sociais? Após entrevistar pelo menos 5 pessoas, reúna as informações para inserir em seu texto como forma de dados para fornecer as suas ideias. Após a primeira escrita do seu texto, você utilizará as grades a seguir para fazer uma autoavaliação. E aí nós temos uma grade com informações para você saber todos esses detalhes, como vai ajeitar o seu texto. Nós vamos verificar aí a adequação à proposta. A reportagem produzida atende às condições descritas e propostas na atividade? Aí nós temos aí adequações às características gerais do gênero, construção da coesão e coerência. Você tem que ver bem as palavras que vão ser utilizadas, a ortografia, pontuação e construção dos sentidos. Tudo isso é importante para você ver. E outra coisa, tá? Observar as palavras, se elas estão escritas de maneira ortograficamente correta. É importante realizar uma pesquisa sobre as palavras, que tiver dúvidas. Repetir muitas vezes a mesma palavra, é importante eu ver isso. Realize pesquisas, para encontrar outras palavras que tenham o mesmo sentido. Após a avaliação do seu texto, de acordo com os apontamentos da ficha e com as suas observações, é hora de realizar a reescrita. Refaça o texto, corrigindo, retirando ou acrescentando aquilo que julgar necessário. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, você pode rever de novo esse vídeo na plataforma do site www.educ.ci.ac.gov.br. Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.